Sexta-feira, dia de conversa de consultório. Não sei se todos tiveram tempo e se lembraram de assistir uma live que nós fizemos ontem aqui na Clínica Marcos Andrade, quando falamos sobre a situação atual do Covid, mas terminada a live, recebeu uma série de mensagens e telefonemas de vários clientes que se mostraram muito confusos, né? Com muitas dúvidas em relação ao aparelho cardiovascular e Covid, né? Como deve se comportar, o que tem que ser feito, quando fazer. Então eu vou tentar aqui hoje desenhar um fluxo, né, dos acontecimentos, de modo a que todos fiquem tranquilos. Não é necessário que ninguém fique preocupado em anotar, porque o filme estará disponível, né, no Instagram e no YouTube. Então, e fique à vontade depois, se persistir alguma dúvida, e fazerem contato conosco. Vamos começar então com o pré-Covid, né? Aquela pessoa que nunca, não teve Covid e que, de repente, percebe sintomas sugestivos de Covid. Se essa pessoa já está em tratamento cardiológico, é muito importante que esse tratamento não seja interrompido, né? A pessoa tem que se isolar, tem que se preservar, mas é fundamental que ela mantenha o acompanhamento cardiológico que ela vinha fazendo nas datas corretas, porque senão nós vamos correr o risco de, ao final de algum tempo, essa pessoa não vir a ter complicações e morte pelo Covid, mas ter complicações e mortes pela sua doença de base. Então, quem tem doença cardíaca e é acometido pelo Covid, vai ter que tratar o seu Covid, mas não interromper de modo algum o tratamento cardiológico que vinha que se fazer. Para essas pessoas que já têm algum problema, é também muito importante que elas não suspendam nenhum dos medicamentos de uso para área cardiológica sem consultar o seu médico. No início do Covid, se você se lembra, houve uma dúvida enorme se quem tomava de remédio de pressão devia parar, não devia parar. Anteontem, né, saiu uma grande publicação mostrando, inclusive, que as pessoas que suspenderam a maioria dos remédios de pressão, alguns poucos podem ser suspensos, mas as pessoas que suspenderam o remédio que estavam usando para pressão ou para doença cardíaca tiveram uma evolução muito desfavorável em relação ao Covid, ou seja, não há possibilidade de suspender remédios, a não ser que seja por absoluta indicação médica. Se a pessoa não tem doença cardiológica alguma e ela vai se vacinar, e ao se vacinar não tem nenhuma complicação, ótimo. Se após a vacina a pessoa passa a apresentar algum sintoma de cansaço, falta de ar ou alguma dor no peito, ela também deve procurar o cardiologista. Por quê? São casos muito raros, mas que estão sendo descritos. Primeiro, das tromboses, né, que podem, pós-vacinais, que podem acometer as veias das pernas, as veias do pulmão. E segundo, dois relatos também dessa semana de dois grandes artigos de revistas de renome internacional, mostrando como complicação da vacina, primeiro, pericardite. Pericardite é uma inflamação da membrana que envolve o coração, né? E que se manifesta sob forma de dor, cansaço, né? Ou miocardite, ou seja, uma inflamação do próprio músculo do coração, que também vai levar a cansaço, falta de ar, às vezes inchação das pernas. Então, pessoas normais que vacinaram, não tiveram nenhum efeito colateral, vida normal. Pessoas normais que vacinaram e apresentaram um desses sintomas relacionados a cansaço, respiração, vão fazer exame cardiológico. Então esse é o grupo pré-doença. Se nós tivermos o infortúnio de adoecer e essa doença evoluir de modo que necessite uma internação hospitalar, transfiram para o seu médico, transfiram para o hospital toda a responsabilidade das decisões que vão ser tomadas. Cada vez mais, os nossos grupos de internação, os nossos grupos de terapia intensiva estão dominando melhor, né, a tecnologia para reduzir a mortalidade pela doença. E nós temos o terceiro grupo, é aquele grupo do pós-Covid.
Aí nós temos aquelas pessoas que não se internaram porque a doença foi mais leve e as pessoas que se internaram. Se as pessoas tiveram uma forma leve, ou uma forma até mesmo assintomática, né, elas provavelmente não terão nenhum problema. Né? Mas é necessário que, após o período de quarentena de 15 dias, que nós todos temos que fazer, mesmo com a forma leve ou a forma de sintomas mínimos, que se faça uma avaliação clínica bem feita. Por quê? Também trabalhos publicados esta semana mostraram que 25% das pessoas que tiveram Covid, e aí se inclui quem não teve sintoma ou teve sintoma muito leve, poderão apresentar complicações a partir do 15º dia. Então, vamos voltar lá. Pessoas que tiveram formas leves ou formas assintomáticas, não é? Cumpram a quarentena de 15 dias e com mais 15 dias, portanto, 30 dias a partir do dia em que elas tiveram o primeiro exame alterado, elas vão se submeter a uma avaliação clínica. E nessa avaliação clínica vai se determinar se é necessário ou não uma avaliação cardiológica. Pessoas que se internaram, tiveram formas mais complexas da doença, todas elas vão ser submetidas a uma avaliação cardiológica durante a internação. No pós-alta, né, esses pacientes devem obrigatoriamente fazer uma avaliação cardiológica logo após a alta hospitalar. E essa avaliação ela vai permitir ao cardiologista definir qual é a melhor forma de acompanhar esse paciente a partir da alta. Alguns pacientes terão que fazer controle da tomografia de pulmão, porque poderá haver uma recidiva das lesões pulmonares que levarão a queixa de cansaço e falta de ar, que às vezes se confunde com a falta de ar e o cansaço das doenças cardiológicas. Não é? Pessoas que tiveram algum acometimento do coração durante a internação, elas serão seguidas por ecocardiograma ou por ressonância nuclear magnética do coração. É uma decisão do cardiologista, dependendo do quadro clínico da doença cardiológica. E, finalmente, aquelas pessoas que tiveram internação, se recuperaram completamente, mas que depois de 2 meses, não é? Então, depois de 2 meses da alta, passam a apresentar cansaço, falta de ar, não conseguem se recuperar fisicamente, elas necessariamente deverão fazer uma ressonância, porque muitas das manifestações cardiológicas de infecção do músculo do pericárdio só aparecerão nessa ressonância. Um último alerta é para aquelas pessoas que se sentem muito bem, né, tiveram uma evolução favorável, mas que eram atletas de nível mais elevado, corredores, ginastas mais avançados. Todos devem fazer uma avaliação cardiológica. Por quê? Se você tem uma lesão mínima do coração, você não vai estar sentindo nada e acha que pode voltar, né, a fazer os exercícios. Só que no momento que você faz o exercício de uma demanda mais alta, e se você tem uma lesão discreta do coração que iria desaparecer rapidamente e tranquilamente, você poderá perpetuar essa lesão, agravando a situação do coração que está minimamente lesado, mas como o esforço é muito grande, você poderá lesar de uma forma definitiva o seu coração. Então esse é um roteiro, né, das diversas fases da evolução. Ouçam com calma, vejam se tem alguma dúvida, façam contato conosco, né? E o importante é ninguém entrar em pânico, né? A doença está aí, nós estamos estudando, vocês vejam que eu citei para vocês aí 4 ou 5 trabalhos dessa semana publicados, né? É muita novidade, tem muita informação nova, né? É uma doença que a gente conhece pouco, mas não é hora, como eu estava dizendo, de entrar em pânico, ficar extremamente preocupado, mas também não é hora de deixar de se cuidar com a máxima segurança possível. Grande abraço, até a sexta que vem.